Olá, leitores do Paradise Reading. Eu sou a Lu Piras. Estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês. Eu recebi umas perguntas do Alexandre e a primeira perguntinha é sobre a minha vida, né? Eu contar um pouquinho da minha história. Bom, eu sou escritora há 2 anos. Eu comecei a escrever em 2011. Na verdade, o meu primeiro livro começou a ser escrito em 2009, mas em 2011 ele foi publicado, que é o Equinócio, a Primavera, uma série sobrenatural, um romance de anjos. E é uma história de amor, né, de um romance impossível entre uma humana e um anjo, seu anjo da guarda, o Nathaniel. E os dois vão enfrentar várias dificuldades para ficarem juntos, entre elas salvar o pai da Clara, o Maurício Chevalier, que é um cientista muito famoso, das forças do mal. Então o Chevalier tem uma pesquisa na criônica, ele quer ressuscitar a mulher que faleceu, ele não aceita a morte dela, a mãe da Clara, né, da protagonista da história. Então ele consegue encontrar uma fórmula para fazer a criogenia funcionar com a Beatriz, com a sua mulher. Então a Clara, sabendo disso, não tem ideia da repercussão de uma atitude assim no mundo sobrenatural, no mundo dos anjos. E o Nate, o Nathaniel, o anjo da guarda, vai ajudá-la aí nessa história, né? Os dois vão acabar se apaixonando. Essa é a história da introdução da série, da Equinócio, que tem a continuação Polaris, o Norte, que está sendo lançado agora esse mês pela Dracaena Editora. O Polaris é a continuação da história, né? Fala um pouco mais, na verdade, da vida do anjo da guarda, do Nate. Né? Aí eles dois vão viajar para Girona, na Espanha, onde vão viver várias aventuras, tentando encontrar o passado do anjo. Né? Esse é o Polaris. E eu tenho um terceiro livro publicado, esse foi publicado no finalzinho de 2012, em dezembro, que foi escrito por mim e pelo escritor Felipe Kolber, se chama A Última Nota, publicado pela Novo Século. A história é também um romance, só que não tem nada de sobrenatural. Quer dizer, para não dizer que não tem nada, tem uma pitadinha de sobrenatural. E A Última Nota é uma história entre, na verdade, uma protagonista que narra em primeira pessoa, chamada Alicia, e ela é grega, é espala na universidade dela, né, que ela faz escola de música, ou seja, ela é primeiro violinista. Spala é a primeiro violinista da universidade, na orquestra. E o livro começa contando a primeira apresentação importante da Alicia na orquestra. Ela está no Parque Lage, vai tocar uma música em homenagem ao... Na verdade, ela vai fazer sua apresentação, uma música, uma partitura já escolhida, mas ela decide mudar na última hora e toca a partitura do avô dela, uma composição chamada Grácia. Então a Alicia começa a tocar e toca muito bem, emociona a plateia, mas na última nota ela erra. Ela erra, fica emocionada, né, naquele momento, erra. Só que ninguém percebe na plateia, mas ela sabe no seu íntimo que ela errou. E ela vai para casa e pronto, passa o tempinho. No dia seguinte ligam para ela num hospital, dizendo que um rapaz foi encontrado e desacordado e sem documentos, e só sabia o nome dela. Ele só conhece Alicia, só sabe dizer Alicia. E não sabe o próprio nome, mas sabe o nome dela. A Alice pensa que pode ser o namorado, o Theo, que é um namorado grego, que a família dela, como uma família tradicional grega, arrumou para ela, né, arranjou esse noivado. E a Alice corre para o hospital preocupada, achando que pode ser o Theo, né? Chegando lá, não é o Theo. É uma outra pessoa que ela nunca viu, é esse rapaz desacordado aí, que não se lembra de nada, e ele não tem nome, A Alicia, pronto, vai pra casa e fica pensando naquilo, né? É muito esquisito, é muito misterioso, mas de certo modo é um pouco atraente isso pra ela. Ela acha isso interessante, o rapaz é bonito, é um rapaz misterioso e tal. Ela fica atraída por isso, mas não dá muita importância. A vida dela já é muito complicada. E ela tem uma avó, que é a mulher do avô Amadeu, que foi a pessoa que ensinou ela a tocar, que deu-lhe o primeiro violino. E essa avó, chamada Cecília, abriga esse desconhecido. A Alicia chega na casa da avó e ele está lá, né? Essa pessoa estranha está na casa da avó da Alicia. Então a Alicia
fica ainda mais preocupada. Mas como assim? Né? Por que a minha avó abrigou essa pessoa? De onde ele vem? O que ele está querendo? Ele pode ser um assassino, ele pode ser alguém perigoso. E aí a história começa quando os dois se aproximam, né? E ela vai descobrindo um pouco sobre ele, que na verdade não há muito que se descobrir realmente, mas ela vai, na verdade, através do rapaz, que a avó chama de Sebastian, em homenagem a Sebastian Bach, o músico. Através do Sebastian, ela começa a se conhecer também um pouco mais, a descobrir os seus sonhos, a resgatar os seus sonhos, enfrentar a família para ir atrás daquilo que ela realmente quer na vida dela. Essa é a história de A Última Nota. Por mim e pelo Philip Kober. Gente, agora falando, já falei da minha história através dos livros, né? A Alice tem um pouco de mim, a Clara tem um pouco de mim, eu sou um pouco de todas elas, né? Mas quando eu comecei a escrever em 2009, eu realmente não tinha ideia de que iria publicar o livro, mas eu queria realmente colocar para fora um pouco desse sonho, desse desejo, dessa paixão que eu tenho pela literatura desde criança. Eu sempre gostei de ler e tal. E eu me formei em 2003 em Direito, fiz a prova da OAB, passei e advoguei e fui morar em Portugal. E nessa mesma época, em 2003, eu me casei e fui pra lá. Né? O meu ex-marido era de lá, então a gente viveu lá 7 anos. Foram anos muito felizes, eu trabalhei com direito, tive uma experiência nessa carreira, mas eu sempre soube, mesmo durante a faculdade, que não era aquilo que eu queria pra mim. E durante esse período em Portugal eu fiz muitas reflexões. E antes de voltar para o Brasil eu tomei a decisão de recomeçar a minha vida através de algo que realmente fizesse diferença para mim, que me fizesse sentir mais como eu mesma, como eu sempre fui. Então esse período em Portugal foi importante para eu me redescobrir e voltar para o Brasil, entrar num curso de produção editorial, que é um curso maravilhoso para quem gosta de livro. A gente aprende a cuidar da produção do livro desde o comecinho, da fase de revisão, de análise e do produto livro também, e do mercado do livro. É um curso que dá uma visão ampla mesmo de tudo que é relacionado ao mercado editorial. E para mim foi uma experiência fantástica. E nessa mesma época, que foi em 2009, quando eu regressei de Portugal, que eu comecei a escrever O Equinócio e a Primavera, o primeiro livro. O Equinócio, acho que eu demorei mais ou menos uns 3 meses para escrever. Toda a série foram 7 meses. São 4 livros. Só que eu estava muito, assim, ansiosa, porque eu queria escrever muito. Era uma história que estava soprando no meu ouvido, que estava, assim, direto na minha cabeça. Para onde eu ia, eu estava sempre ouvindo música e via uma cena, assistia alguma coisa na rua. Aí eu tinha vontade de colocar, eu pegava no meu celular e anotava para não esquecer, chegar em casa e poder escrever. Muitas vezes eu estava dormindo, eu acordava de madrugada para escrever. Então foram 7 meses muito intensos que eu escrevi bastante. E uma experiência maravilhosa mesmo. E eu descobri que realmente é o que eu quero fazer para sempre, é a minha vida, é a literatura. Conheci pessoas maravilhosas nesse meio, fiz muitos amigos, né? Só que aí isso foi o quê? Em 2009, 2010 que eu terminei de escrever. Eu não sabia o que fazer. Bom, o que eu faço agora com essa história do Equinócio? Eu meio que enviei para várias editoras sem pesquisar muito, assim. Eu falei, bom, eu vou tentar publicar isso. E mandei. E aí que eu comecei a perceber como era complicado. E nem sempre a gente obtém aquela resposta, enfim, no tempo que a gente aguenta esperar, né? Foi uma espera longa. Muitas respostas nem sequer vieram. As que vieram foram negativas. E eu não desisti, eu não queria desanimar. Mas também eu estava muito enrolada com muita coisa, estava estudando para concurso, né? Estava recomeçando a minha vida no Brasil, então foi uma correria danada. Então uma amiga minha, de longa data, já assim, tipo, quase de infância, de anos e anos, entrou em contato comigo, já não falava com ela há muito tempo. E ela, a gente conversando, ela mencionou, né? Mas o que você gosta de fazer e tal, o que te dá prazer. Aí eu falei do meu livro, falei do Equinócio que eu tinha escrito. E ela comentou, poxa, mas você não pode deixar isso guardado, você tem que colocar isso pra fora, né? Você tem que publicar isso, isso é o teu sonho. E ela me incentivou, ela me apresentou algumas pessoas no meio literário. Eu já estava na faculdade, eu já tinha algum conhecimento também. Aí essa minha amiga chamada Ana Carolina, ela me ajudou muito nessa fase, por isso eu sou grata eternamente a ela.
E uma das pessoas que ela me apresentou, ela disse que, essa pessoa me disse que eu tinha que criar um blog, que eu tinha que ter rede social ativa, que eu tinha que divulgar meu livro, criar uma capa provisória para poder ter uma imagem para apresentar para as pessoas, e foi o que eu fiz. Aí eu criei uma petição online, além do Facebook, do Twitter, todas as redes sociais, eu criei uma petição. Falei, cara, muito cara de pau, né? Aquela que cria uma petição, em vez de ser uma causa, sei lá, social, uma coisa assim, para publicar um livro. Mas eu falei, cara, é o meu sonho que tá aqui e eu preciso realizar esse sonho para ser feliz. Então eu coloquei na petição e as assinaturas começaram a chegar, muitas assinaturas, e isso chamou a atenção de uma editora, que foi a Dracaena Editora, que entrou em contato comigo e disse que estava vendo o movimento que eu fazia nas redes e achou isso espetacular. Eles queriam uma autora assim na casa, e eu fiquei super feliz, claro, aceitei. E Equinócio foi publicado pela Dracaena em junho de 2012. E depois disso vocês já sabem, né? Aí surgiu o convite do Felipe Kolber para a gente escrever a última nota. Eu conheci o Felipe, que dá palestras e cursos de estruturação de romance. Eu conheci em um dos grupos literários que eu fazia parte para incentivo de literatura nacional. Eu comecei a integrar vários grupos, eu viajava ao Brasil e fazia... Viajava porque esse ano eu deixei de viajar tanto como eu estava viajando, mas mantenho ainda esses grupos, esses trabalhos de visitar escolas e passar um pouco de literatura para as crianças. E foi um desses grupos, assim, um desses eventos que eu conheci o Felipe. E o Felipe me convidou, eu assisti a palestra dele, gostei muito. E ele também gostou, enfim, da minha escrita, achou que eu iria acrescentar a ideia do projeto dele, da última nota, e a gente escreveu. E isso foi publicado em 2012 também, em dezembro. Então foi assim, um ano muito intenso, 2012, como vocês percebem. E em 2013 estou publicando Polaris, o segundo livro da série Equinócio. Essa é um pouquinho da minha história, né, que eu tô aqui compartilhando com vocês. E agora eu vou para a segunda pergunta. O Alexandre quer saber o que me levou a ser escritora. Bom, eu acho que não existe um momento na minha vida em que eu pensei, eu quero escrever pro resto da minha vida, né? Foi gradual, isso foi acontecendo, foi tomando conta. Acho que por essa fase que eu passei em Portugal, na verdade depois, né, posterior a isso, quando eu voltei pro Brasil e resolvi me dedicar a mim, fazer o que eu realmente gosto, acho que foi aí que surgiu. Mas a sementinha já existia, né, porque eu sempre gostei muito de ler. Literatura era a minha aula favorita na época da escola, as minhas notas eram as melhores, eu era péssima em física, péssima em matemática e tudo isso. Agora eu chegava na literatura, enfim, adorava, sempre gostei. E eu acho que essa sementinha sempre existiu. Foi em 1995 que eu escrevi meu primeiro livro, incentivada por livros, música, filmes, tudo isso sempre foi muito presente na minha vida. Eu gosto muito de arte, sempre gostei. Meu pai é pintor, artista plástico, meu irmão também. Então eu tenho uma família realmente muito ligada a isso. Então sempre foi um apelo muito, muito forte na minha vida. Então em 95 eu escrevi meu primeiro livro, chamado A Rosa, nunca publicado. Na verdade ele precisa de uma boa revisão. E A Rosa é uma história que se passa na Guerra da Crimeia, de duas famílias, né? Nessa época conturbada de guerra e tal, e duas famílias. É um romance. E tem 100 páginas, assim, eu acho que foi um bom começo. Eu usei na época ainda a máquina de escrever, ainda não existia assim computador, pelo menos eu não tinha acesso a computador. E meu avô me presenteou com essa máquina de escrever aos 15 anos, melhor presente, posso dizer, da minha vida. E eu escrevi aí, na máquina de escrever. É uma relíquia, eu guardo com muito carinho, tanto a máquina como a Rosa. E foi assim, eu acho que é assim que começou. Aí o Alexandre me pergunta o seguinte: a escrita com parceiros deve ser algo difícil. O que a levou a escrever em parceria com Felipe Kolber? Bom, a parceria ela surgiu, como eu expliquei, de um convite do Felipe, que já conhecia a minha escrita, meu estilo, meu gênero literário, e ele procurava alguém que pudesse acrescentar a premissa que ele já tinha, né? Ele já tinha essa premissa da violinista que se deparava com um desconhecido, e
e que esses dois depois iam descobrir mais um sobre o outro, uma história de mistério, ligada pela música, o que a música tem a ver com isso, né? O que a última nota tem a ver com essa história, enfim. Ele tinha uma premissa misteriosa, como ele é autor de romance policial, ele queria uma pegada mais romântica. Então esse convite surgiu e a gente encaixou perfeitamente os nossos estilos, a nossa técnica, né? O Felipe me passou a técnica dele e a gente conseguiu escrever juntos sem problema nenhum. Foi assim um super casamento literário assim na última nota, que a gente uniu a técnica do Felipe, a técnica narrativa dele, né? A estruturação, ao meu gênero mais lírico, mais romântico de escrever. E assim, sempre trocando ideias, né? Eu mandava uma cena, ele dava uma olhada, mandava pra mim, eu olhava, mandava pra ele, assim, trocando o tempo todo. E como ele é de São Paulo e eu do Rio, a gente estava sempre em contato pelo Skype, trocando ideia. Então, tudo, desde o nome dos personagens, a escolha dos lugares onde a história ia se passar, tudo isso foi conduzido por nós dois, entendeu? Com muita interação e sempre um concordando com o outro. Então, pra mim, pro Felipe, foi uma experiência maravilhosa e nós esperamos repeti-la um dia. Muita gente até pergunta, né, se a última nota tem uma continuação. A gente não sabe dizer, porque a última nota é para ser um livro único mesmo, uma história que tem começo, meio e fim nesse livro. Mas quem sabe, né? O Felipe e eu, a gente teve realmente uma interação muito legal. Bom, a quarta pergunta é: qual é o seu personagem favorito? É assim, o meu personagem favorito, assim, dos livros que eu escrevi, é, sem dúvida nenhuma, o Anjo da Guarda, ou Nate, do livro Equinócio. Ele é o personagem, assim, que foi construído pensando na perfeição, né, naquilo que todos nós almejamos, né, como seres humanos, alcançar. Então, quando a gente pensa em anjo, e é uma história que gira em torno desse universo sobrenatural dos anjos, a gente imagina aquele ser etéreo e sem erros, né? Aquele ser que transmite calma, transmite serenidade, transmite perfeição. E na verdade, o conflito maior da protagonista, da Clara, nessa série, é justamente chegar o mais perto possível do ideal, né? E de estar à altura do que o anjo, do que o Nate, significa para ela, do que ele representa. E é um conflito complicado, né? Ela tenta se assemelhar a ele, ela tenta ser melhor todos os dias, mas ela percebe o quanto ela é imperfeita, né? Quanto mais perto dele, quanto mais ela se aproxima desse universo, mais ela sente que falta muito ainda e que ela talvez nunca chegue nem a se parecer minimamente com ele. Então, foi um personagem complexo, porque não é fácil você escrever sobre algo que você não conhece, sobre algo que é sobrenatural, né? Além de ser uma fantasia e você põe muito da sua imaginação quando você escreve, né? O escritor, ele precisa buscar fundamento, ele precisa pesquisar, né? Procurar em vários meios, em várias fontes, um grande, vamos dizer assim, uma informação precisa, o mais precisa possível, para que isso pareça verossímil, para que pareça mais possível de realmente existir. E quando eu criei o Anjo da Guarda, eu queria realmente que as pessoas vissem o anjo como aquela ideia genérica que todos nós temos, né? Um ser espiritual, alguém cheio de luz, alguém cheio de energia, alguém que transmita isso, né? E a bondade, a pureza e os nossos melhores sentimentos, que faz aflorar isso em nós. E o anjo é isso. Mas aí eu fui a livros de física, eu fui a enciclopédias, eu fui a muitas fontes buscar transformar, além desse ideal mais, vamos dizer assim, místico, mais religioso, mais espiritual, algo também palpável, né? Porque afinal de contas, para Clara se apaixonar
pelo anjo, ela precisa sentir que existe algo de humano nele, certo? Então, foi um personagem difícil, porque eu tinha que equilibrar essas duas partes, e também do próprio conflito dele, né, de assumir essa vocação como anjo e também o amor pela Clara, já que como anjo ele deve amar a todos igualmente, na mesma proporção, da mesma forma, indiscriminadamente. Não há uma pessoa mais do que a todas as outras. Então, é assim, um conflito difícil de abordar, e por isso é um personagem que eu gostei muito, muito de criar. Ele é muito interessante, é muito complexo e cheio de contradições também. A quinta pergunta que eu tenho aqui é: o que mais lhe encanta nas histórias, tanto as que você escreve quanto as de outros autores? O que me encanta é justamente a forma como a história é contada e que nos conduz para dentro dela, assim, que faz a maneira como o escritor conta a história é o que mais me atrai, né? Eu gosto de me sentir envolvida. Eu gosto muito dos personagens, da forma como eles são construídos. Para uma história me envolver, é preciso que eu goste ou do protagonista, ou do antagonista, ou de algum personagem secundário, mas eu tenho que me apaixonar por algum personagem ali. Eu tenho que, talvez, buscar um pouco de mim nesses personagens, um pouco do que eu faria na situação deles, sabe? Então eu gosto muito de explorar o lado psicológico dos personagens, assim como o autor. E isso vale para mim como escritora e vale para todos os livros que eu leio. Eu gosto realmente de buscar o universo particular do personagem para poder entrar na história, mergulhar na história. Outra pergunta, vamos à sexta pergunta. Algum novo projeto em mente? Eu tô com 2 projetos atualmente, solo, que um deles é um romance. Os 2 são romances, sendo que um é um new adult e o outro é um drama, uma história de superação. E esses 2 livros estão acabados, né? Eu terminei faz mais ou menos um mês e não escrevi os 2 ao mesmo tempo, né? Mas foi um seguido do outro. Eu terminei um pouco antes da Bienal do Rio, que foi em agosto, e agora eles estão aí encaminhados para avaliação das editoras. Estou esperando uma resposta, estou numa ansiedade danada, vocês podem imaginar. Então eu peço que torçam por mim, porque são histórias lindas. Eu sei que eu sou suspeita para falar, mas quem conhece já os outros livros que eu escrevi, quem já conhece o meu estilo literário e que se identifica com ele, vai gostar com certeza. Além disso, tem os projetos, né, com os grupos literários de que eu faço parte, principalmente com Entre Linhas e Letras. A gente está aí com uma agenda ainda até o final do ano de eventos, e o ano que vem a gente vai trazer várias surpresas aí para os nossos leitores. Vamos continuar com os nossos projetos nas escolas de incentivo à leitura, e isso continua, é sempre muito estimulante para nós como escritoras. Nós somos 9 escritoras no Entre Linhas e Letras, a gente levar mais literatura assim para a galera. Então, são projetos bem legais. Agora nós temos mais uma pergunta, que é a última, é a 7ª pergunta. O que você tem a dizer para os jovens leitores e os não leitores? Bom, para os jovens leitores, eu digo o seguinte, assim, eu me considero, além de escritora, ou mais do que escritora, eu me considero uma leitora. Né? Porque eu acho que o escritor ele precisa se alimentar muito de livros, ele tem que ler muito e escrever muito para poder escrever cada vez melhor. Não dá para escrever sem ler, não dá para a gente se tornar um bom escritor sem saber ler, né? Não é simplesmente ler por ler, é saber ler, né? É ler com olhos realmente de alguém que busca isso como um alimento para a alma, para o espírito, né? Então, a leitura para mim é muito importante. Então, você que é um jovem leitor, você que está começando a descobrir esse universo literário que é super vasto, amplo e que, enfim, apaixona a gente, né? A literatura, ela tem muita variedade, ela tem muitas opções, tem muitos gêneros de literatura, e você vai se identificar mais com um do que com o outro, é normal. O importante é você buscar aquele com o qual você se identifica mais,
Porque uma vez que você encontre isso, você não vai parar de ler nunca. E você vai descobrir novos mundos, novos universos, um vocabulário mais vasto. Você vai se expressar melhor, você vai escrever melhor. Então, em todos os sentidos, a leitura ela é fundamental pra gente, né? A gente descobre muita coisa, a gente ganha cultura e a gente passa também, a gente transmite isso para os outros. Então, a leitura ela é fundamental na nossa vida. E para os não leitores, eu digo o seguinte: tornem-se leitores e tornem-se bons leitores. Procurem bons livros, procurem bons autores. Existe gente de muita qualidade, principalmente no nosso mercado brasileiro. Eu sei que lá fora o mercado funciona de uma outra maneira e as pessoas na Alemanha, nos Estados Unidos leem muito e o brasileiro ainda tá, sabe, engatinhando nisso, a gente está melhorando. Eu creio que a gente vai conseguir chegar ao nível mais esperado, né, para uma população como a nossa. E eu faço parte disso, eu tenho prazer de fazer parte disso e de dar a minha contribuição, por menor que seja. É alguma coisa, se todos nós fizermos um pouco, né, pela literatura no Brasil, a gente só tem a ganhar com isso. Então você que é um não leitor, torne-se um leitor, presenteie as pessoas com livros, vá a eventos, vocês vão gostar, vá às livrarias, vocês vão ver que existem muitas atrações acontecendo, que existe sempre uma nova literatura surgindo. Existem as modas literárias, é verdade, mas existem aqueles livros que nunca saem de moda, os clássicos, e que a gente precisa, porque a gente começa a se entender também melhor através da leitura. E é essa mensagem que eu posso passar para vocês. Eu agradeço muito ao Alexandre e ao blog pela oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês, falando um pouco sobre os meus livros e sobre a literatura em geral. E então, ao Paradise Reading, um beijo grande, muito sucesso ao blog, muitas felicidades para todos vocês leitores. Vocês sabem onde me encontrar, é só me procurar no Facebook, nas redes sociais, eu estou sempre por aí. Eu tenho meu site também, é o www.lupiras.com, e visitem, conheçam melhor os meus trabalhos e divulguem os livros, né? A gente precisa de mais gente, assim, de mais união, né? Eu acho que a literatura aqui no Brasil é muito unida, mas quanto mais a gente puder unir forças, melhor, né? Então, enfim, um beijo grande para vocês e até a próxima.